Olá, tudo bem com você? Espero que esteja tudo ótimo. Vamos mergulhar nessa 25ª semana do tempo comum num evangelho fantástico. Este evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 9, versículos de 1 ao 6. E aqui é preciso que a gente entenda, em primeiro lugar, algo muito importante. O capítulo 9, do versículo 1 até o 50, é um conjunto de versículos que, de algum modo, está treinando aqueles que serão os enviados por Jesus. Então, em todos esses 50 versículos, o que nós temos é este processo de ensino. Exatamente. O evangelho de hoje está dentro deste contexto literário. Dos versículos de 1 ao 6, nós temos uma estrutura. E essa estrutura, ela é montada da seguinte forma. A primeira parte dela, que vai do versículo 1 até o versículo 2, nós temos o momento em que Jesus convoca os 12 e dá a eles poder e autoridade. Depois, os envia para curar e libertar as pessoas que estavam sob a influência dos demônios. A segunda parte vai do versículo 3 até o versículo 5. E aí nós temos algo muito importante aqui. Trata-se do centro do evangelho. E nesse centro do evangelho, Jesus faz uma fala direta aos seus, aqueles aos quais ele vai enviar. E por fim, nós temos o versículo 6, que responde, de algum modo, aquilo que é a primeira parte, porque trata-se da resposta daqueles que foram enviados pelo Senhor. Então vamos mergulhar versículo a versículo para compreender aqui as maravilhas, os grandiosos ensinamentos que esse texto de hoje tem para a nossa vida. No versículo 1 nós temos assim: Jesus convocou os 12. O número 12, dentro da obra lucana, que é composta tanto pelo Evangelho quanto por Atos dos Apóstolos, é muito importante. Ele se remete à totalidade, ele se remete também àquilo que são as 12 tribos de Israel. E dentro da tradição lucana, em Cristo Jesus, todos nós podemos compor isso que é Israel. E nesse sentido, então, nós somos o novo Israel de Deus. Então esse é um dado bastante interessante. Vamos avançar. Deu-lhes poder e autoridade. Então, deu poder e autoridade. E esses dois termos, eles são termos fundamentais dentro do pensamento que Lucas elabora. Vamos começar, primeiramente, compreendendo um pouco sobre aquilo que estava presente dentro da cultura judaica e dentro da lei do povo. Havia a possibilidade pela lei de dar a alguém a incumbência para realizar as obras que você gostaria que eles realizassem. Era como se fosse uma procuração. Então isso era possível. Nesse sentido, a expressão que está sendo utilizada aqui pelo evangelista dá-nos essa ideia. Jesus, de algum modo, que é aquele que envia, está enviando os seus mensageiros para realizarem, para atuarem na totalidade da autoridade legal de quem envia. Então esse dado é muito interessante. Então os 12 aqui vão receber justamente, não é, essa autoridade, esse poder de quem envia. Isso era um costume da época, como se fosse uma procuração. Mas aqui dois termos que eu quero destacar, o termo poder e o termo autoridade. Vamos para o termo poder. O termo poder aqui, dentro do texto grego,
é o termo dinamis. E esse termo dinamis é um termo fundamental dentro da obra lucana. Só para vocês terem uma ideia, ele aparece em Lucas, Evangelho, 15 vezes. E aparece em Atos 10 vezes. Se a gente comparar com Marcos e com Mateus, só para você ter uma ideia, o termo dinamis aparece lá em Mateus 12 vezes e aparece em Marcos 10 vezes. Ou seja, Lucas usa muito mais, muito mais. E esse termo, ele pode ser traduzido, além de poder, por força, também algumas vezes em algumas Bíblias por autoridade. E ele tem o sentido de dar a força, dar o poder para que alguém realize uma determinada função. É muito interessante isso. Esse termo, inclusive, é o mesmo termo que aparece lá na promessa do derramamento do Espírito Santo que Jesus faz no capítulo 1, versículo 8 de Atos dos Apóstolos, quando diz: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e ele vos dará força. Aqui é o termo dinamis, força é o termo dinamis. Então, há essa ideia, tá? Há essa significação de poder para realizar alguma missão. Quando agora nós olhamos para o termo autoridade, trata-se de um outro termo também fundamental dentro da obra lucana, e só para vocês terem uma ideia, né? O termo aparece no Evangelho de Mateus 10 vezes, no Evangelho de Marcos 10 vezes, no Evangelho de Lucas 16 vezes e em Atos 7 vezes. O termo em grego que é traduzido aqui por autoridade é o termo exousia. E esse termo, ele tem uma significação muito interessante. O termo, ele designa o direito de controlar ou governar alguma região, alguma cidade, de legislar sobre uma determinada população. Para você ter uma ideia, esse termo vai aparecer lá no capítulo 19, no versículo 17 de Lucas, e a tradução seria mais ou menos essa. Eu vou ler aqui em grego é assim: Isti exousian erron epano deca poleon, que significa, não é? Vá com autoridade para legislar sobre 10 cidades. Olha aí. Então, essa autoridade é para legislar, para deter o domínio. E aí, agora vem a pergunta: domínio sobre o quê? E aí o texto continua no versículo 1 assim: sobre os demônios, para curar doenças. Enviou-os para proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então, nesse momento, a gente precisa olhar para tudo aquilo que foi narrado até aqui dentro desse evangelho. Por quê? Porque nesse momento, Jesus está dando a eles a investidura da capacidade para realizar a missão, ao mesmo tempo, não é, a autoridade para legislar e controlar todas essas realidades. Por exemplo, quando nós olhamos para o evangelho até então, Jesus está dando poder e equipando esses apóstolos com a sua própria autoridade, com a sua autoridade espiritual. E aqui há um dado interessante. No capítulo 4, versículo 35 e no versículo 41, Jesus, por exemplo, expulsou os demônios. Está dando isso como poder, não é, para que os 12 realizem. Depois, para curar as doenças, a gente já teve até agora alguns relatos desse tipo, Jesus realizando. Por exemplo, no capítulo 4, versículo 39, no capítulo 5, versículo 13,
no capítulo 7, versículo 22, no capítulo 8, versículo 47. E para proclamar o reino. Isso apareceu também dentro do ministério de Jesus, no capítulo 4, versículo 43, no capítulo 8, versículo 1. Então aqui, Jesus está transmitindo aos seus aquilo que é a sua própria missão e está dando a eles o poder e autoridade para realizar tudo isso. Aqui eu quero trazer algo muito importante, pessoal. O Senhor também envia a cada um de nós com esse poder e essa autoridade, visto que o Espírito de Deus é derramado sobre todos nós. Pensa nisso, isso é muito importante. Depois, então, nós temos o versículo 3, que dá início ao centro desse conjunto. Quando Jesus diz que eles não deviam levar nada pelo caminho, nem cajado, sacola, pão, dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Aqui a gente tem que entender um dado interessante. Os rabinos daquela época, os mestres, aqueles que ensinavam, eram pessoas que deveriam viver da providência, da caridade das pessoas. Eles deviam confiar nesse sentido em Deus e na comunidade. Jesus aqui está dando esse ensinamento aos apóstolos. Eles devem ser sustentados pela comunidade. Eles sustentam a comunidade na fé, enquanto a comunidade sustenta a missão desses enviados por Deus. E aí nós temos assim, versículo 4 e 5, Jesus dizendo, olha, quando vocês entrarem numa casa, fiquem aí, e daí é que vocês vão partir de novo, ou seja, ficar na casa dos irmãos que acolhem. Depois, todos aqueles que não acolherem, quando vocês saírem dessa cidade, vocês vão sacudir a poeira dos pés como um protesto. É muito interessante que esse era um tipo de gesto dentro daquela cultura que designava um julgamento, exatamente um julgamento contra quem rejeitava aqueles que eram enviados de alguma forma por Deus. E esse gesto, ele dentro da obra lucana vai aparecer quando em Atos, lá no capítulo 13, no versículo 51, quando Paulo e Barnabé estão em Antioquia da Pisídia e são rejeitados. Por fim, nós temos o versículo 6, e nesse versículo 6, os verbos que vão aparecer relacionados àquilo que será a resposta desses 12 é: partiram, percorriam, anunciando e fazendo curas em todos os lugares. Então, o que significa isso? Jesus convoca, Jesus dá autoridade e poder, Jesus diz que eles devem confiar na providência. E aí, o verdadeiro discípulo, ele dá uma resposta, ele atua, ele realiza, ele faz a obra de Deus acontecer. A pergunta que eu quero te fazer é: se você recebeu já autoridade e poder dadas por Deus a você, se você já recebeu a palavra de Deus que você deve confiar, o que está faltando? Está faltando agir. Haja, realiza. Curta então, para terminar aqui, não é, esse vídeo que eu não posso passar de 15 minutos. Então, curta, compartilhe e comente aqui embaixo o que você achou. Marque seus amigos nesse Evangelho do Dia. Deus abençoe, estamos juntos. Fiquem na paz.